Nesta aula, vamos estudar um método para a determinação do número de estágios em uma coluna de destilação binária, que se chama método de McCabe-Tilly. Este método consiste na realização de balanço de material nas duas seções da coluna de destilação, a retificação e a estripagem, e a construção de uma equação que relacione a fração molar do produto mais volátil, tanto na fase de vapor como na fase de líquido. E através dessa relação matemática podemos construir uma linha chamada linha de operação que, em comparação no mesmo gráfico com a curva de equilíbrio da mistura que está sendo tratada, nos permite determinar o número de estágios necessários para se obter a separação desejada. Começaremos observando a coluna de destilação, a representação geral. Nós temos uma mistura de dois componentes e vamos acompanhar nesse balanço de material as quantidades do produto mais volátil que sairá no topo da coluna. Nós temos a vazão de alimentação, que será chamada de F, e a composição do mais volátil nessa vazão será XF. O produto de topo, após sua condensação, é chamado de D, com a composição XD, e o produto de fundo, B, com composição XB. A composição molar no líquido será simbolizada pela letra X e no vapor usaremos a letra Y. Vamos fazer um balanço de massa na coluna geral, global, onde toda massa que entra, F, tem que ser igual à soma das duas quantidades que estão deixando a coluna, D mais B. E se fizermos o balanço para o componente mais volátil, basta multiplicar essas vazões pelas suas composições em termos de fração molar. Agora vamos dividir a coluna de destilação em duas partes. Acima da seção de alimentação, do prato de alimentação, nós temos o que chamamos de retificação da coluna, ou seção de retificação, onde nós temos uma quantidade maior do produto mais volátil, tanto na fase vapor como na fase líquida, que é chamada de refluxo. E temos a seção inferior, abaixo do prato de alimentação, que nós chamamos de seção de estripagem, onde o nosso produto mais volátil ele se encontra em menor quantidade quando comparado com a seção de retificação. O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos remover da nossa representação da coluna a seção de estripagem, vamos simbolizar um prato N qualquer, um prato que represente um prato da coluna de retificação, e vamos considerar que nós vamos numerar os pratos dessa coluna a partir do topo, sendo, portanto, acima do prato N nós teremos numerações menores e abaixo do prato N nós teremos numerações cada vez maiores para representar esses estágios. Se a gente tira a seção de estripagem da coluna, o que a gente vai observar é que além do produto de topo, que vai sair após a condensação, nós teremos também uma quantidade de vapor que vem da parte inferior da coluna. Como esse vapor vem do prato logo abaixo do prato N, então nós vamos chamar ele de Vn mais 1, porque ele vai vir do prato logo abaixo, que é o prato com numeração maior. E a composição dele vai ser Yn mais 1. Esse índice, N mais 1, vai indicar a origem dessa quantidade. Do prato N, nós sabemos que vai sair uma quantidade de líquido, o refluxo, que escoa de cima para baixo na coluna. Então, se esse líquido sai do prato N, nós vamos chamar ele de Ln com composição Xn. Fazendo o balanço de massa global para as quantidades que entram e saem dessa parte da coluna, nós vamos dizer que V é igual a D, que é a quantidade de produto de topo retirada, mais L. Eu estou fazendo a representação sem o índice porque nós podemos considerar que tanto a vazão de líquido como a vazão de vapor, em termos molares, podem ser consideradas constantes na maioria dos casos de aplicação industrial. Isso significa dizer que a quantidade de mols do vapor que é condensado e vai para o líquido pode ser igual à quantidade de mols de produto que passa do líquido para o vapor. Então, vamos considerar que na seção de retificação, V é constante e L também é constante. Se eu fizer agora o balanço para o componente volátil, basta multiplicar cada quantidade dessa por sua composição. Então, o vapor tem uma composição Yn mais 1 entrando na coluna. O líquido, ou refluxo, tem uma composição Xn, deixando a seção de retificação. E o produto de topo, composição XD. Vamos agora criar uma representação onde eu quero ter
essa composição do vapor y como uma função da composição da fase líquida, o x. Então, se eu dividir todos os termos por v, eu vou ter yn mais 1 igual a L sobre Vxn mais dxd sobre V. Lembrando que consideramos L e V constantes, e sabendo que xd e d são valores conhecidos na etapa de projeto de uma coluna, nós observamos então que nós temos uma constante vezes a variável x mais uma outra constante, o que caracteriza uma equação de uma reta. Então nós observamos aqui que, dentro das nossas considerações, a composição do vapor relacionada com a composição do líquido vai nos dar uma reta. E nós queremos encontrar um meio de traçar essa reta num gráfico x versus y. Então temos que eliminar valores desconhecidos. D e xd são conhecidos porque são as quantidades de produto que queremos produzir, mas V e L nós não conhecemos. Então como é que nós vamos fazer para eliminar V e L? Nós observamos que existe uma relação entre V e L no balanço global. Eu posso dizer que V é igual a D mais L e posso substituir essa relação aqui embaixo, onde nós observamos agora que onde tinha V eu coloquei D mais L e isso veio do balanço global. Agora, eu eliminei dos valores que eu não conheço, a princípio, quero eliminar o segundo valor, que seria L. Vamos usar um conceito que é a razão de refluxo. Quando nós condensamos o vapor que sai do primeiro estágio da coluna, nós dividimos esse condensado em duas correntes. Uma delas é o produto, que vai ser retirado do processo, e outra delas é o refluxo. É uma quantidade desse condensado que retorna para a coluna para manter contato com a fase de vapor e permitir uma melhor separação dos dois componentes dessa mistura. A razão entre L e D é que é chamada de razão de refluxo. É um parâmetro do projeto que deve ser escolhido desde o princípio. Então, se eu agora voltar para a nossa equação e dividir numerador e denominador nesses dois termos por D, eu não altero o significado da minha equação e observo que eu tenho aqui a definição da razão de refluxo. Substituindo L sobre D pelo termo que representa a razão de refluxo e D sobre D igual a 1, eu fico com a equação de uma reta que vai ser chamada de linha de operação da retificação. Ela relaciona as quantidades do meu produto volátil que estão no vapor com as quantidades do mesmo produto que estão no líquido. Através de parâmetros do projeto, eu posso traçar essa reta se eu encontrar dois pontos que estejam dentro dessa reta. Quando eu faço xn igual a zero, eu terei a interseção dessa reta com o eixo y. Então, xn igual a zero me dá xd sobre 1 mais rd igual a y. Então, se eu calculo essa quantidade e marco no eixo y, eu já tenho um dos pontos da minha linha de operação. Como ela é uma reta, eu só preciso de mais um ponto. Quando eu faço xn igual a xd, eu também encontro yn mais 1, que vai ser igual exatamente a xd. Então, eu sei que xd é um ponto dessa reta e 0 xd sobre 1 mais rd é o segundo ponto que eu conheço dessa reta. Se eu ligar esses dois pontos, eu tenho já a minha linha de operação da retificação. Agora nós vamos fazer o mesmo tratamento para a estripagem. Eu vou utilizar a representação de um estágio M qualquer. Para não confundir os índices, eu substituí N por M. E na estripagem nós identificamos uma quantidade de vapor saindo dessa seção, que eu vou representar a quantidade total por V barra, para diferenciar da quantidade de vapor que está lá na seção de retificação, que é apenas V. E tem uma quantidade de refluxo que sai desse estágio, que vai ser L barra vezes sua composição XM. Mais uma vez eu vou considerar que L barra e V barra dentro da seção de estripagem são constantes. Então no balanço global eu tenho L barra igual a V barra que sai mais o produto de fundo B. Multiplicando cada quantidade dessa por sua composição, eu tenho L barra XM igual a V barra YM mais 1 mais BXB. Lembrando que em todas essas equações, essa composição X no líquido e Y no vapor se referem sempre ao componente mais volátil da nossa mistura binária. Novamente, fazendo uma representação de Y como uma função de X, eu divido todos os termos por V barra e fico com essa equação aqui. E novamente eu tenho dois valores desconhecidos, o L barra e o V barra, porque B é a quantidade de produto de fundo e XB é a sua composição, valores que são determinados na etapa de projeto dessa coluna. Pelo balanço global no topo da
da tela, nós temos uma relação entre V barra e L barra que pode ser substituída. E aí nós temos uma equação onde um dos valores desconhecidos, o V barra, foi eliminado. Portanto, nós ainda precisamos resolver o problema de conhecer o valor de L barra. Ao contrário da seção de retificação, nós não temos um termo que possa eliminar o L barra, como nós tínhamos a razão de refluxo lá no topo da coluna. Então, por enquanto, o problema de traçar a linha de operação da estripagem não foi resolvido. Se eu fizer a interseção com o eixo y, fazendo xm igual a zero, eu encontro qual vai ser o ponto da interseção. Vai ser o ponto onde x é igual a zero e y é igual a menos b sobre L barra menos bxb. Ainda assim, nós teríamos esse problema de saber qual é o valor de L barra. Portanto, não tem como saber a interseção ainda. Se eu fizer xm igual a xb, eu chego a um valor de ym mais 1, que também vai ser igual a xb. Então eu sei que o ponto xb é um ponto dessa linha de operação. Um dos pontos nós já temos, nós não temos o segundo ponto necessário para traçar essa reta. Sabemos também que estripagem e retificação se encontram num prato da coluna, que é o prato de alimentação. Então o que é que nós podemos fazer? Como estamos fazendo representações matemáticas das duas seções da coluna, nós podemos dizer que essas duas linhas de operação elas se interceptam no ponto que representa a alimentação da coluna, assim como acontece no equipamento. Então vamos fazer um estudo em torno do prato de alimentação da coluna, onde chega o material novo. E aí o que é que nós podemos observar? Nós temos o material F entrando na coluna com composição XF. Lá no topo, o vapor deixa o primeiro estágio, é condensado, e uma parte dele, chamada de refluxo, representado pela letra L, vai descer pela coluna. Quando L passa pelo prato de alimentação, nós sabemos que nesse prato eu estou inserindo o material. Então L pode sofrer uma variação na sua quantidade. Ele pode ganhar massa ou perder massa. E é por isso que eu chamei de L barra. Da mesma forma é o vapor que é gerado lá embaixo, no refervedor, chamado de V barra, e que vai subindo pela coluna. Quando passa pelo prato de alimentação, já que esse prato está recebendo material de fora, essa quantidade de vapor pode ser alterada. Pode ganhar ou perder massa ao passar por esse prato. E aí eu vou chamar, dali para cima, essa quantidade de V. Então foi por isso que eu representei L e L barra, V e V barra, porque ao passar pelo prato de alimentação, como eu estou inserindo material com uma certa temperatura, a depender dessa temperatura, essas quantidades L e V podem sofrer alterações. Vamos encontrar uma maneira de representar essa alteração das vazões de líquido e vapor ao passarem pela coluna. Então a gente determina aqui um parâmetro chamado parâmetro Q, e esse parâmetro ele é um valor numérico que me diz qual é a contribuição que essa alimentação na coluna tem para a fase líquida. Se Q é um valor positivo, significa que quando eu faço a alimentação da coluna, eu aumento a quantidade de líquido dali para baixo. Se Q tem um valor negativo, significa que quando eu faço a alimentação da minha coluna, a temperatura é tão elevada que ele reduz a quantidade de líquido, aumentando a quantidade de vapor. Eu posso alimentar a coluna com uma mistura líquida, uma mistura na fase vapor ou uma mistura líquido-vapor. Então, dependendo da temperatura com que essa alimentação F chega na coluna, ela pode contribuir aumentando a massa total de líquido que passa por ali, ou ela pode reduzir a massa total de líquido dali para baixo. Então esse Q ele vai me dizer exatamente como isso está acontecendo na alimentação, se eu aumento a quantidade de líquido ou se eu diminuo. Aí eu posso dizer que o vapor e o líquido sofrem uma alteração, então o vapor, depois que passou pelo estágio de alimentação, ele vai ser igual a o que eu tinha antes, mais a contribuição da alimentação para essa fase de vapor, que é 1 menos Q. Se Q é a contribuição da alimentação para a quantidade de líquido, 1 menos Q é a contribuição da alimentação para a fase de vapor, a diferença entre o que ele contribuiu com o líquido e a massa total. Para a fase líquida, eu vou dizer o seguinte, que o que eu tenho agora, depois de passar pelo prato de alimentação, vai ser igual à quantidade da alimentação que foi acrescentada
a fase líquida, mais o que eu tinha antes. Então essas duas equações mostram como variam as quantidades de vapor e de líquido depois que eles passaram pela alimentação. L barra é a quantidade de líquido posterior ao prato de alimentação e V é a quantidade de vapor posterior ao prato de alimentação. Q é quanto de líquido essa alimentação acrescentou a L, e 1 menos Q é quanto de vapor essa alimentação vai acrescentar esse vapor. Eu vou usar essas duas equações. Então eu posso dizer que V menos V barra é igual a 1 menos Q vezes F. E L menos L barra é igual a menos Q vezes F. Aí agora nós vamos voltar para o balanço de massa da retificação e nós observamos que eu posso escrever essa equação no prato de alimentação sem precisar dos índices n mais 1 e n. Por quê? Porque eu estou considerando que matematicamente retificação e estripagem eles têm uma interseção na alimentação. Então nesse prato o y e o x, tanto da retificação como da estripagem, seriam iguais. Eu vou lá na seção de estripagem, pego o balanço de material e escrevo também abaixo da equação da seção de retificação. Quando eu subtraio uma da outra, eu fico com essa equação aqui. V menos V barra Y igual a L menos L barra X mais dxd mais bxb. V menos V barra e L menos L barra nós deduzimos nessas duas primeiras equações. Então, substituindo nessa última equação, eu vou ficar com 1 menos Q, que é V menos V barra, vezes Y, vezes F. No lado direito da equação, L menos L barra é igual a menos Q vezes F, que multiplica o X. E dxd mais bxb nós vimos no balanço de massa inicial que é igual a fxf. Entra isso e vai sair dividido em duas quantidades, produto de topo, produto de fundo. Então nós obtivemos aqui uma equação onde nós podemos agora eliminar f, porque ele aparece em todos os termos. Se eu dividir a equação por f e dividir também por 1 menos q, eu isolo o y. Então 1 menos qf sai do primeiro termo, y igual a menos q sobre 1 menos qx mais 1 sobre 1 menos qxf. Observem que nós temos agora y em função de x, como nós tivemos na retificação e na estripagem. Q é um valor conhecido desde o início do projeto, então menos q sobre 1 menos q e xf, que é um valor conhecido, pois ele é a composição da mistura inicial, dividido por 1 menos q também é constante. Ou seja, nós temos outra equação de uma reta. Se eu fizer x igual a xf, eu encontro y igual a xf. Ou seja, para essa reta, o ponto xf é um dos seus pontos. Se eu fizer x igual a zero, xf dividido por 1 menos q é a interseção no eixo y. Então, o ponto x igual a zero e y igual a xf sobre 1 menos q é outro ponto dessa linha de operação. Quando eu marco esses dois pontos no plano xy e ligo os dois por uma reta, eu tenho a linha de operação da alimentação. Como ela vai ter uma interseção com a linha de operação da retificação, esse ponto de interseção também pertence à linha de operação da estripagem. Então agora nós temos o segundo ponto que faltava para traçar a linha de operação da estripagem. Nós temos uma reta que representa a retificação no gráfico, uma reta que representa a estripagem e uma reta que representa a alimentação. Quando eu traço essas três linhas, eu tenho as linhas de operação de uma coluna de destilação. Nós temos um vídeo que mostra como traçar esses estágios num gráfico XY a partir dessas três equações. Recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo, onde nós temos um exemplo prático e nós vimos como utilizar essas três equações para traçar o gráfico de McCabe-Thiele e determinar o número de estágios em uma coluna de destilação binária.